deixar para a transparência, né, da apresentação. Ok. Boa noite a todos os participantes presentes. Então, dando sequência à programação do segundo dia de atividades da Semana de Matemática, eu tenho a grata satisfação de apresentar o nosso palestrante convidado dessa noite, o professor Dr. Wellington José Correia, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus de Campo Mourão, né? O professor Wellington, assim como eu e vários outros colegas professores aqui do departamento, ele é fruto do nosso curso de matemática, bem como do nosso programa de pós-graduação. O professor Wellington tornou-se um grande professor e pesquisador, e atualmente ele é bolsista de produtividade de pesquisa no nível 2 no CNPq. Com grande carisma, o professor Wellington é sempre muito querido pelos seus alunos, pelo seu deleite em apresentar as maravilhas da matemática. Wellington, é um prazer, né, tê-lo conosco, agradeço muito por você ter aceito o nosso convite e a palavra é sua. Boa noite a todos. Muito obrigado, Josiane, pela introdução. Obrigado à comissão organizadora pelo convite. A alegria é toda minha. Eu me sinto muito feliz, lisonjeado, honrado pelo convite com essa instituição que eu amo tanto, em que grande parte da minha vida eu passei aí na Universidade Estadual de Maringá, no DMA, lembro subindo as escadas, a salinha de estudo, indo na sala dos professores, aquele auditório onde fazia provas, onde eu defendi mestrado, doutorado. Eu também fui professor colaborador do departamento, então eu tenho uma história muito rica, tenho inúmeras lembranças do meu tempo de graduado, pós-graduado e de professor colaborador. Então, eu fico muito honrado e na responsabilidade de retribuir tudo aquilo que essa instituição deu a mim, né, proporcionou a mim. E eu estava lembrando, quando eu recebi o seu convite, Josiane, que, nossa, quando eu participava de Semana de Matemática, quando nós participávamos da Semana de Matemática, a gente assistia aquelas palestras no auditório, via os matemáticos falando, e eu pensava assim comigo, uau, nossa, era uma coisa que eu nunca sonhei. Eu confesso que eu nunca sonhei e eu estou recebendo uma dádiva em apresentar aqui uma palestra de matemática para a minha instituição, Universidade Estadual de Maringá. Aqui eu tenho tanto carinho pelo corpo docente, um lugar maravilhoso, né? Eu costumo dizer assim para os amigos mais próximos que a UEM, para mim, é igual casa de vó. Então, quando você vai na casa da avó, a avó te trata bem, tem aquele carinho, aquele aconchego, aquelas lembranças. Então, a UEM, para mim, é desse tipo, é maravilhosa. Então, vamos começar a minha apresentação, em que eu venho aqui dar uma ideia do conceito de distribuições. Então, um primeiro contato, imagine que fosse uma aula inaugural. Então, eu vou me basear muito nesse livro, do Paulo Cordaro, uma introdução à teoria de distribuições, Alexandre Cauano. Eu vou me basear bastante nesse livro, para dar uma ideia desse conceito que, em geral, é visto nos cursos de pós-graduação. Mas a motivação é muito bonita e, ao mesmo tempo, bem desafiadora para que eu possa apresentar a vocês. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de me comparar aos clássicos ou me comparar a uma aula usual, normal de teoria das distribuições, com todo aquele formalismo e pré-requisitos que todo aluno nesse estágio precisa. Também não vou fazer uma colcha de retalhos com teoria da medida, espaços de Hilbert e ir completando,
porque eu não quero deixar essa palestra densa, vou me empenhar a deixá-la mais palpável possível. Então, é uma ideia, é um primeiro contato com essa teoria das distribuições. O que é isso? O que motiva ela? Então, em diferentes campos da matemática, da física, engenharia e matemática, algumas vezes lidamos com objetos matemáticos mal definidos que não satisfazem o conceito de função que usualmente conhecemos. Um típico exemplo é a chamada função, depois você vai ver porque eu coloquei aspas aqui, delta de Dirac. Tal ente matemático possui aplicações em mecânica clássica, mecânica quântica, dentre outros. E você verá uma coisa, né? Paul Dirac, em 1930, apresentou essa função neste seu livro. E você verá aqui comigo que as distribuições são ferramentas eficientes que removem certas ambiguidades matemáticas, particularmente no estudo de delta de Dirac, dentre outras propriedades que falaremos posteriormente. Então, vamos ver uma inconsistência escondida na função delta de Dirac. Vamos ver que problema esse tal delta de Dirac tem em relação às funções que a gente tanto gosta, tanto ama, traz desde lá da matemática a gente aprende o conceito de função. Essa regra que associa um valor x do domínio ao contradomínio. Então, vamos comparar as funções clássicas com aquelas mal definidas anteriormente, por exemplo, o delta de Dirac. Então, definição. Né? Matemático ama definição, né? A função impulso unitário, também chamada de função delta de Dirac, é definida como tendo as seguintes propriedades. Então, se x é diferente de zero, o delta vale zero. Se x igual a zero, o delta é infinito. E, além disso, a integral imprópria na reta delta de x é igual a 1. Então, se você contemplar um pouco as definições, você tem problema aí com essa função delta de Dirac, que eu vou discorrer um pouco sobre isso. Primeiramente, vamos tratar aqui do símbolo infinito. Bem, você, caro graduado, né, viu nos cursos de cálculo que o infinito aqui, ele aparece no cálculo deste limite. Quando x tende à direita, 0 à direita, 1 sobre x igual a mais infinito. Então, a tentativa de delta aqui, ó, tendo o infinito, nos força a incluir no contradomínio de delta o símbolo infinito. Então, aí, algum matemático mais experiente que avançou aí nas teorias que propicia, pode dizer assim, Wellington, mas isso aí é contornável. Vem cá, basta fazer o seguinte, há situações em que é conveniente considerar o conjunto R estendido, todos os reais, unido com símbolos menos infinito a mais infinito. Então, poderíamos definir assim, e o delta ali ficaria bem posto no que concerne ao infinito. Mas temos uma outra propriedade, que remete a essa integral imprópria. Então, note que 1 e 2 nos dizem que tal situação é inconsistente com o nosso conceito familiar de funções. Então, aqui nesse rodapé, eu recordei as definições do delta, que ele é zero para x diferente de zero, e a integral imprópria é igual a 1. Então, veja, sabemos que a medida, então, na terminologia matemática, a medida é uma generalização do conceito de tamanho, comprimento, área e volume, de um ponto isolado x igual a zero, é zero, isto é,
A integral de f de x de 0 até 0 é 0 para funções arbitrárias f de x. Isso até é apresentado nos cursos de cálculo. Então, isso significa que, usando propriedade de integral, e me permita aqui ser um pouco deselegante, não colocar limite para as integrais impróprias, eu peço licença a vocês. Então, a gente pode escrever essa integral sobre toda a reta como sendo a soma dessas três parcelas, envolvendo tais integrais. Então, observe que, como delta é zero para x diferente de zero, essa integral aqui é zero, essa integral também é zero, por causa dessa definição aqui, dessa propriedade, e aqui nós temos um ponto isolado, então também dá zero. Pelo que eu escrevi aqui, ó. Então, a soma de tudo isso dá zero, mas isto contradiz a propriedade do delta. Opa, desculpe aqui. A propriedade que a integral imprópria é igual a 1. Então, temos uma inconsistência através dessa função delta de Dirac. Então, apesar do entrave, eu preciso ressaltar a você que essa função aparece frequentemente na matemática e outras ciências. Então, o delta está associado a forças impulsivas que ocorrem durante a colisão de dois objetos. Então, uma força de grande magnitude e aproximadamente constante que atua no sistema por um curto período de tempo, como você bater uma raquete numa bola de tênis ou uma colisão atômica. Então, alguns autores aí apresentam a função pulso retangular. Um delta de H, é H se o x está nesse intervalo aberto, e zero caso contrário. Então, eu fiz aqui um gráfico para todos nós, e aí você observa que essa base aqui deste retângulo é 1 sobre H, a altura deste retângulo é H, então a área do mesmo é igual a 1. E aí surge a pergunta: o que acontece se a gente diminuir o valor de H? Então, graficamente, temos algumas situações aqui. Tomando H igual a 1, veja que essa amplitude, essa medida vale 1, altura 1, área igual a 1. Aqui, tomando H igual a 5, essa base aqui vale 1/5, melhor dizendo, a altura aqui é 5, também a área 1. Analogamente com esse retângulo aqui. Também tem área 1, que essa base aqui mede 1/10, multiplicado por 10 dá 1. Então, pode-se pensar, segundo alguns autores, de modo intuitivo, no delta de sem muito formalismo, muito rigor, que depois eu vou falar sobre isso, pensar no delta de Dirac como um retângulo infinitamente estreito e infinitamente alto, com área igual à unidade. Então, alguns livros aí, alguns autores, somente em física, engenharia, começam a falar delta de Dirac apresentando essa função do pulso retangular. Mas, como matemático, eu vou apresentar a que eu gosto mais. Aqui eu acho mais bonita. Então, também a motivação do delta de Dirac é a modelagem de um pico localizado, concentrado, cujo gráfico em forma de sino. Então, imagine que a gente tenha uma pinça, alguma coisa do tipo, em que a gente pega aqui o gráfico em verde e a gente vai espremendo, tendo aqui a função em azul e depois a função em vermelho. A gente vai espremendo o gráfico até que isso vai convergir para um pico concentrado e mantendo a área constante igual a 1. A luz face àquela definição do delta de Dirac com a integral imprópria igual a 1. Então, isso eu vou justificar matematicamente
E a demonstração é linda. Vocês vão ver. Wellington, mas como resolver essa inconsistência que você apresentou outrora? Bem, do exposto, pôde-se notar que há diversas motivações para o delta de Dirac, para essa entidade matemática mal definida. Ela vai se tornar bem definida, autoconsistente, se a gente não insistir mais em pensar delta como uma função no sentido usual, no sentido clássico, mas quando nós a pensarmos como uma distribuição. Então, a gente vai resolver essa questão tratando o delta de Dirac como uma distribuição. Então, suponha que uma dada entidade matemática, designada por delta, satisfaça as condições. Então, não é delta de... Pensa que é uma delta. Satisfaça essas condições. Se tudo estivesse justificado, funcionando, então pegue uma função arbitrária φ de x e, de modo... fazendo um cálculo assim, sem se preocupar, né? A gente tem que essa integral imprópria delta de x, φ de x, usando o fato que o delta é zero, exceto para x igual a zero. Então, aqui ficaria φ no zero, que eu tiraria da integral. Então, um cálculo bem formal, que depois eu vou justificar. Não se assuste. E essa integral imprópria aqui vale 1, que é igual a φ no zero. Então, veja, esta φ no zero aqui nos remete aqui ao pico concentrado em que a gente vai tendo esse cenário com essas funções aqui. Então, deixe-me inverter o pensamento. Abandonando delta como uma função no sentido clássico, a função delta será um funcional linear. Na verdade, será muito mais. Você vai ver que será muito mais do que isso. Mas considere, por enquanto, um funcional linear, eu vou explicar isso, que age sobre funções φ de x a um número específico φ no zero. E a gente vai escrever como esta regra, como esse trabalho. O delta age sobre uma φ de x, levando-a na φ aplicado em zero. Então, você tem uma função φ de x aqui, então clarifica o trabalho do delta como uma distribuição, levando na φ aplicada em zero. Ok? Então, a seguir, você pode me dizer, mas para estudar a teoria das distribuições, é somente o delta de Dirac que motiva? Não, eu digo não, tem outras situações. Considera o degrau de Heaviside. Então, Oliver Heaviside, físico inglês, que mesmo sem curso superior formal, chegou a ser finalista do Prêmio Nobel, tem essa função que leva o seu nome. Ela é 1 se o x é positivo, ó o gráfico aqui, 0 se o x é menor que 0. Então, com certeza, você que já foi aluno de cálculo 1, já deve ter se deparado com essa função, e a sua experiência lhe diz que essa função não tem derivada na origem. Então, ela não tem derivada quando x é igual a 0. Contudo, se H provir de um funcional linear, ou, na verdade, de uma distribuição, como no caso do delta de Dirac, que age sobre funções, ou seja, tendo esse framework, esse cenário. Opa, acabei voltando aqui, desculpe. Então, H pode ter a ele outro funcional linear, ou seja, uma distribuição que identifica com sua derivada. Ou seja, ao considerar as distribuições, esse conjunto maior das distribuições, haverá derivada para a função degrau de Heaviside. Isso eu vou mostrar para vocês, comentar com vocês. E uma outra motivação, então temos aqui a propagação da onda em uma corda, que pode ser modelada através
dessa equação de onda, aonde t é o tempo, x é a distância e c é a velocidade de propagação da mesma. Então, sabe-se que por argumentos físicos, que a propagação de um perfil de onda, como mostrado nesta figura aqui, é possível sendo realmente soluções de 9. Todavia, olha aqui, pessoal, nós temos derivada parcial de segunda ordem. E notando aqui, esta onda triangular, posso dizer assim, em alguns pontos elas sequer têm derivada, sequer é diferenciável. Então, como falar aí de derivada segunda para a equação da onda? Então, para este cenário, se a resolução da equação for interpretada com a busca de entidades matemáticas que satisfaçam, então este gráfico indicará uma solução legítima, uma vez que ela será representada por uma distribuição que será a solução dessa equação. Ok? Então, o delta de Dirac, apresentado na seção anterior, não é função, mas sim um funcional linear ou uma distribuição. Então, deixa eu recordar aqui o conceito de funcional linear, que é simplesmente uma função cujo domínio é um espaço vetorial V e o contradomínio é um conjunto numérico. Então, uma função aqui de V na reta, que é onde a gente está lidando com a teoria das distribuições. Então, por exemplo, quando a gente escreve f de 2 igual a 3, isso aqui é no caso de funções numéricas. Agora, quando f é aplicado no cosseno igual a 0,4, ou seja, cai na reta, isso é no caso de funcionais. E um funcional é dito linear se valem tais propriedades. Veja que é bem semelhante a quando você estudou o conceito de transformação linear, só que aqui não é um outro espaço vetorial W, mas sim é o conjunto dos números reais. Então, vou precisar de algumas definições. Então, considera a função contínua. Então, o suporte de U é definido pelo conjunto, onde a U não se anula. E essa barrinha aqui significa que é o fecho desse conjunto. Então, eu peço licença que, em vista do escopo desta palestra, eu não vou me aprofundar em conceitos de topologia da reta, ponto, valor de aderência, aquelas coisas da análise que você já se deparou ou vai se enfrentar. Então, para nossos propósitos, o fecho de um conjunto para essas possibilidades de um intervalo da reta com A e B reais é o intervalo fechado A e B, tá? Chegará o tempo, ou já chegou para você, em que você terá que estudar com propriedade o conceito de fecho, e aqui, por causa da palestra, não vou me atentar a isso. Mas pense isso, para os nossos propósitos, nessas possibilidades de intervalo da reta, o fecho de um conjunto há de ser o intervalo fechado AB. Ok? E se este conjunto, aonde a função não se anula, então uma dessas possibilidades aqui, ao tomar o fecho, for um conjunto fechado e limitado, então estudando análise na reta é dito um conjunto compacto, nos slides estará escrito compacto, mas eu vou usar fechado e limitado, então dizemos que U tem suporte compacto. Então, se a gente pegar uma função U e estudar os pontos aonde ela não se anula, se for um conjunto, se esse conjunto, o fecho desse conjunto, ou seja, este cenário aqui, for um fechado ilimitado, então ela tem suporte compacto. Então, a gente vai denotar por C0 infinito o conjunto das funções que são na reta, que são infinitamente diferenciáveis e que têm suporte compacto.
Então, a pergunta é, então me dá um exemplo dessa função. Ok. Então, eu vou mostrar que esse conjunto é não vazio. Então, inicialmente, considere a função θ de t, assim caracterizada, e temos aqui o gráfico. Eu não vou fazer isso daqui, mas é um exercício que você vai se deparar para provar, em algum momento aí, lidando com análise, para provar que essa função é infinitamente diferenciável, aí você acaba usando regra de L'Hopital, você acaba provando isso. Mas vamos pegar algo intuitivo, que é o grande escopo dessa palestra, que dá uma ideia a vocês. Então, o gráfico de θ de t, aqui está plotado aqui em verde, e vamos ver aonde ela não se anula. A função não se anula, pela sua definição, né, função exponencial aqui, no conjunto zero infinito. Então, ao tomar o fecho e assim obtivermos o suporte, lembremos aqui disto que eu apresentei para vocês, quando você toma o fecho de um intervalo AB, ele se torna este intervalo. Então, acaba incluindo zero. Então, fica o zero infinito. Aí você me diz, Wellington, mas então esse suporte, ele é compacto? Opa, não é não, porque esse conjunto aqui não é limitado. Então, pegue a θ de t e vamos fazer algumas considerações a partir dela. A próxima será considerar a composição θ de 1 mais t. Então, 1 mais t é maior que zero, então a gente obtém θ maior que menos 1. E assim estamos plotando o gráfico de θ de 1 mais t. Então, observe que o suporte dessa função, aonde que ela não se anula? É no intervalo menos 1 até infinito. Então, a gente vai tomar o fecho e a gente obtém este intervalo, que ainda não é limitado. Tomamos a composição θ de 1 mais t, considere agora θ de 1 menos t. Tendo assim caracterizada e este gráfico. Então, perceba que aonde que ela é diferente de zero? É no conjunto menos infinito, é no intervalo, melhor dizendo, menos infinito a 1. Tomando o fecho desse conjunto, é este intervalo menos 1, menos infinito até 1, perdão. Ah, mas aí você obteve θ de t, θ de 1 mais t, θ de 1 menos t. Agora vem a beleza. Que nós consideramos uma φ de t como a raiz quadrada do produto de θ de 1 mais t e θ de 1 menos t, assim caracterizada. Então, veja que temos este gráfico e note, aonde que ela é diferente de zero? Aqui, ó. Perdão, no intervalo de menos 1 até 1. Tomando o fecho desse conjunto, se torna o intervalo fechado menos 1 até 1. Então, eu te apresentei aqui, essa também é uma função infinitamente diferenciável, pode-se provar aí, que tem o conjunto onde ela não se anula, chamado suporte, o fecho daquele conjunto que eu apresentei, um conjunto fechado e um conjunto limitado, provando o almejado, que C0 infinito é não vazio. Então, essa função φ de t, ela pertence a C0 infinito. Então, disto, temos que o domínio das distribuições são as funções testes. Mas isso não é suficiente para definirmos inteiramente as distribuições. Falta ainda caracterizar a propriedade de continuidade. Então, aqui eu vou usar um conceito um pouco pesado, mas é que ele tem que ser apresentado, ele é oportuno. Então, diremos que uma sequência φ converge para φ em C0 infinito, se verifica as condições. Existe um subconjunto compacto, fechado e limitado, tipo um AB aqui, ó, da reta, tal que aquele conjunto, aonde ela não se anula,
está contido nesse compacto, ambas para FIDNI e Φ. E, além disso, a convergência de FIDNI para Φ acontece para as derivadas de todas as ordens. E essa convergência é dita uniforme sobre o compacto K. Então, rapidinho, só para apresentar o que é uma convergência uniforme, desculpa a minha letrinha aqui na mesa digitalizadora. Então, uma convergência que a gente está habituado pontual, no conjunto D na reta, significa que para qualquer epsilon, dado epsilon, existe um eta que depende de epsilon e de x, tal que se n é maior que esse eta, então Fn de x converge para f de x, perdão, essa diferença em valor absoluto é melhor do que epsilon. Agora, a convergência é dita uniforme. Veja que para todo epsilon, esse eta não depende de x, só depende do epsilon atribuído, aonde a gente obtém a conclusão. Então, a grosso modo, a gente tem aqui a sequência Fn de x, aqui em verde, e aqui, pintado em verde, essa linha, a f de x. Então, dando um acréscimo epsilon, menos epsilon, a convergência uniforme nos diz que essa função, que essa sequência Fn de x, está inteiramente contida nessa faixa aqui de raio epsilon, de medida epsilon. Então, uma ideia do que é uma convergência uniforme. Então, o espaço C0 infinito, munido dessa topologia, desse cenário, desse framework, é denominado espaço das funções testes, e vamos usar essa notação, esse D caligráfico. E o dual, o conjunto de todos os funcionais lineares, D' de R, será chamado espaço das distribuições. Nossa, Wellington, que conceito denso, pesado, realmente, para quem vê pela primeira vez distribuições, até o aluno aí de mestrado precisa de um tempo para absorver tais conceitos. Então, você aí que é da área de análise aí, a Josiane aí, precisou todo o pessoal aí, precisou de um tempo para que essas ideias fiquem bem postas em nossa mente. Então, vou te apresentar o conceito de distribuição. Uma distribuição na reta é um funcional linear definido do seguinte modo. Você vai ter uma função teste, caracterizada pelo slide anterior, que é levado no número real, A. E a gente vai denotar por isso. Alguns livros, inclusive este, usam T de φ, mas eu não vou usá-la para criar alguma confusão com o conceito de função tradicional que a gente tem em mente. Então, eu vou usar essa notação que recorda o produto interno. Então, ela é bem mais usual, né, para tanto. Então, é um funcional linear, assim definido, e se para toda a sequência φ convergindo para φ, tivermos T de φ converge para T de φ. Então, tivemos essa condição aqui. Então, para relaxar um pouco, para fixar as ideias, eu vou fazer uma pausa aqui na parte matemática e vou falar um pouco da história, para depois eu provar que o delta de Dirac, segundo essa definição, é uma distribuição, o degrau de Heaviside também é uma distribuição. Então, vou falar um pouquinho de história. Então, a teoria das distribuições foi formulada pelo francês Laurent Schwartz. Então, infelizmente, ele faleceu há 20 anos atrás, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, validando a utilização da diferenciação e a da análise de Fourier em situações completamente inacessíveis ao nosso amado cálculo diferencial clássico de Leibniz e Newton, esta teoria veio fornecer um quadro teórico rigoroso e algumas generalizações intuicionistas da análise, efetuadas no final do século XIX por Heaviside e Dirac,
aqui a gente tem um quadro teórico rigoroso. Então, eu vou apresentar no próximo slide alguns relatos da biografia de Laurent Schwartz, bem interessante. Então, a invenção, segundo ele, na biografia, ele escreve ele diz que ocorreu em Paris, no início de novembro de 44. Opa, o que eu fiz aqui? Espera aí, desculpe aí, apertei acho que o end aqui. Oh, meu Deus, perdoe aí. Essas coisas acontecem. Para quem já deu aula online, isso já aconteceu, né? Então, Schwartz disse que a descoberta foi bastante repentina, ocorrendo em uma única noite. Então, ele teve essa ideia em uma única noite para elaborar a teoria das distribuições. Então, ele diz que esse fenômeno foi pouco frequente. Esse fenômeno pouco frequente aconteceu várias vezes com ele e também com outros matemáticos. Aí ele cita aí Poincaré, que diz que descobriu o ponto essencial da teoria das funções fuchsianas ao entrar no estribo de um bonde. E aí ele sempre chamou essa noite da minha descoberta, uma noite maravilhosa, a mais bela noite da minha vida. E talvez você pergunta, será que os matemáticos aceitaram de forma universal as distribuições? Laurent diz que não, de forma alguma. Então, ele vem trazer aqui os testemunhos de matemáticos que estavam lá nos estágios iniciais quando ele descobriu essa teoria, como Lars Gardin, na Suécia. Então, ele recebeu dois tipos de críticas. Algumas pessoas acharam que toda a ideia era tão simples que não poderia ser útil. Então, imagine a pessoa lutando para criar uma teoria, criar uma tese e tal, e algumas pessoas chegam e falam, isso aqui é simples, não vai ser útil para nada. Imagine só. E outros disseram que a generalização de funções por formas lineares e contínuas em um espaço topológico era tão complicado que não poderia ser útil. Então, os jovens eram críticos do primeiro tipo. Isso é muito simples, tal. E os mais experientes tinham reservas com essa segunda crítica. E o interessante, né, que ambas as críticas correspondiam ainda às dúvidas, aos anseios que Laurent Schwartz tinha. E aí, olha só, ele chegou a algum ponto da vida dele, no estudo, na pesquisa dele, que ele se perguntou, será que realmente isso que eu estou elaborando, a teoria das distribuições, será que é útil? Então, ele chegou a falar se isso era importante. E, graças aos jovens matemáticos, acabaram dedicando as suas teses, como os grandes edepistas do século passado, Malgrange, Lyons e Romander, acabaram usando as ideias de Laurent Schwartz. E agora algo interessante. Laurent Schwartz não foi somente matemático, um brilhante matemático. Então ele disse assim, eu estive envolvido em muitas atividades além da matemática. Às vezes em tal ponto que minha pesquisa sofreu, foi prejudicada. Dediquei grande parte do meu tempo lutando pelos oprimidos. Olha que causa nobre. Pelos direitos humanos, pelo direito dos povos. Primeiro como um trotskista. Acho que é assim que se fala. Aí está aqui o significado do trotskismo. É uma doutrina marxista baseada nos escritos políticos e revolucionários deste ucraniano aqui. E mais tarde, fora de qualquer partido. Era normal que eu desejasse descrever as atividades para que sejam lembradas no futuro. Então, ele também queria militar nesse lado político para deixar algum legado, para fazer a diferença na vida das pessoas. Além disso, Laurent Schwartz disse, tive outra grande paixão, quase tão intensa quanto a matemática, mas que não descrevi em detalhes, a entomologia, e particularmente
a coleta de borboletas. Então, está aqui uma foto do garoto Lohan Schwartz com uma rede para caçar borboletas. Então, não tinha celular naquela época, né? Não tinha videogame, então ele era apaixonado por caçar borboletas, colecionar borboletas. Colecionava borboletas. E olha algo interessante, vou até mudar a cor aqui. Por um lado, por causa da Segunda Guerra, ele havia abandonado, né, diante de todo aquele cenário de Segunda Guerra, ele abandonou a coleção de borboletas, a primeira coleção de borboletas. Mas veja que interessante para nós, quando ele chegou ao Brasil, em 52, ele ficou impressionado com a abundância e diversidade da fauna entomológica tropical, e aí ele retomou a coleção dele. Então, quando ele escreveu esse relato, ele diz que tinha uma das maiores coleções da Europa, composta por 19 mil borboletas coletadas ao longo de 44 anos. Pensou você sair por aí nos bosques, Lohan Schwartz, viajando o mundo, apresentando palestras, e aí nas horas de folga, ia a algum lugar, via uma borboletinha e coletava para a sua coleção? Então, é uma das grandes paixões da vida dele. Então, este brilhante matemático nos deu uma importante teoria, chamada teoria das distribuições, na evolução da matemática, tanto que ele foi vencedor de uma medalha Fields em 1950. Então, está aqui o Lohan Schwartz, e veja o livro, A Teoria das Distribuições. Veja a capa do livro. A paixão dele, que eram as borboletas. Então, falando um pouco de história, agora eu vou retomar o delta de Dirac e vou provar que o delta de Dirac é uma distribuição. Então, vamos definir a distribuição delta de Dirac com essa regra aqui. Pega uma φ de x que leva no φ no zero. Então, lembra lá, quando a gente falou da integral, quando a gente falou daquele gráfico, quando a gente falou lá daquele gráfico que age aplicando a φ no zero, aqui o delta de Dirac, veja aqui, usando o conceito formal e rigoroso de distribuição. Então, aqui a gente define o delta, a distribuição delta, para uma função teste, aplicar numa função teste, na φ no zero. Só que aqui eu não vou usar nada de integral. Eu vou usar esse conceito aqui. Bem, claramente o delta é linear. Então, vamos entender a ação do delta. Me permita usar essa expressão. Então, dado uma função teste, o delta, a distribuição delta, é a φ aplicada no zero. Então, para a gente provar que é linear, olha a nossa função aqui que está após a vírgula. Olha as funções testes aqui. Olha aqui as nossas funções testes. Então, é essa função aplicada no zero. Alfa φ mais psi. Perdoe a letra, tá? Aí, usando definição de função, da função teste, temos isso daqui, mas olha aqui φ no zero. Por definição é quem? É a distribuição delta em φ. Quem é psi no zero? É a distribuição delta agindo em psi. E aqui temos a constante alfa, o que mostra que é linear. Então, agora mostraremos que a distribuição é contínua com respeito à topologia das funções testes. Então, a gente toma uma sequência convergindo para φ. Então, lembrando que essa convergência é uniforme, em particular pontual. Então, a gente tem isso por definição, a função teste aplicada no zero. Aí temos essa convergência, já que a φ converge para φ. Então, ela converge para φ no zero, que por definição é essa distribuição. Então, a gente prova o desejado, que delta
agindo em φ de Ni, é delta aqui em φ. Então, portanto, delta de Dirac é uma distribuição. E, às vezes, é interessante deslocar a origem do delta de Dirac, considerando aqui a distribuição delta em um ponto A. Agora, talvez a parte mais bonita da apresentação é a motivação delta de Dirac, que é a modelagem de um pico localizado. Aí pode-se perguntar se não seria possível obter o delta por um processo de passagem ao limite, em que a função cujo gráfico em forma de sino fosse sendo espremida de tal modo que a área compreendida entre seu gráfico e o eixo das abscissas permanecesse constante, igual a 1. Então, aqui temos a convergência para um pico concentrado. Então, com efeito, considere uma função teste com essa propriedade. Então, para cada epsilon, defina a função φ de epsilon, assim caracterizada. Então, suponha que, para facilitar a compreensão, a φ seja uma função par, não negativa e simétrica com relação ao eixo vertical. Então, para ficar bem acessível para você entender a ideia. E aqui você verá que quando o epsilon vai se tornar cada vez menor, a φ de epsilon vai se aproximando cada vez mais de um pico concentrado na origem, como foi mostrado aqui. Um pico aqui, ó, concentrado na origem. E, além disso, a integral imprópria dessa φ de epsilon, se você substituir aqui a definição de φ de epsilon, e aqui, fazendo uma mudança de variável, x de epsilon igual a z, então você perceba que dx é igual a epsilon dz. Então, quando você fizer a mudança de variável, aqui terá um epsilon, e esse 1 sobre epsilon há de cancelar. Então, temos a integral imprópria de φ de z dz, que a gente sabe que é 1. Legal! Então, a questão é saber, em algum sentido, veja que eu estou colocando aspas aqui, ó. Estou abusando aqui, ó. Em algum sentido, o limite dessas φ de epsilon, quando o epsilon tende a zero, é o delta de Dirac? Em que sentido, Wellington? A resposta é sim. E o sentido preciso é na teoria das distribuições, no sentido distribucional. Para toda psi, uma função teste. Então, em verdade, estou fazendo uns cálculos formais aqui. Quando a gente calcular este limite, veja que eu estou usando a definição da φ de epsilon, faço uma mudança de variável, e aí você pode pensar, mas que mágica é essa de você passar o limite sobre o sinal de integração, e aí aplicar o limite quando tende a zero, fica psi de epsilon. Lembre-se da convergência uniforme. Então, quando você estudar esse conceito, você terá essa rica propriedade envolvendo limite e sinal de integração. E aí, obtemos aqui que essa integral imprópria é 1, então fica psi no zero, que por definição é a distribuição delta de Dirac. Então, realmente, esse limite aqui é válido. Então, aquele pico concentrado na origem realmente há de tender ao delta de Dirac quando epsilon é igual a zero. Então, recordemos o degrau de Heaviside. A gente vai considerar a distribuição degrau de Heaviside assim considerada. E aí observe que o degrau de Heaviside é 1 se o x é maior que zero, e 0 se x é menor que zero. Então, a gente pode escrever esta integral como sendo essa, já que ela é igual a 1, é 1 aqui, ó, multiplicando. Então, pelas propriedades de integral, é linear. E agora eu vou mostrar a continuidade.
Então, considera aqui uma phi contida numa função teste, tal que essa convergência ocorre. Então, vai existir um compacto, tal que o suporte da phi está contido em K. Então, lembre-se, o suporte é o fecho daquele conjunto onde a função é diferente de zero. Então, fora desse conjunto, então vou fazer aqui fora desse conjunto, ela é zero. Então, aqui ela tem suporte compacto. Então, tome particular um M, tal que a phi de x é igual a zero para x maior do que M. Então, aqui eu tenho M menos M. Então, fora aqui ela vale zero. Então, quando eu tomar o módulo aqui da definição da distribuição de grau de Heaviside, aqui tem um typo, aqui é de 0 a M, perdão pelo typo, a phi de Ni converge uniformemente, então eu posso tomar o máximo da função sobre x habitando no compacto, aí fica a integral de 0 a M, 1 dx, que dá M. Então, como a phi de Ni converge para zero, então também temos esta convergência indo para zero. E assim como o delta de Dirac, é oportuno falar que a gente pode deslocar a origem para o degrau de Heaviside. E também definir a distribuição da Heaviside assim caracterizada. Agora não tenho mais o zero, aqui é um número A. O meu tempo está acabando, mas eu vou falar rapidinho de um resultado valioso, importantíssimo. Se a função f for integrável em intervalos limitados, isso é, para a e b reais tivermos essa condição aqui, então a regra que associa cada função teste, assim caracterizada, é uma distribuição. Esse resultado é fantástico. Então, o subscrito aqui, T de f, significa que a distribuição resulta em um número, a saber, esta integral, cujo valor é determinado pela integração envolvendo f de x. É linear, e usando ideias análogas, o que eu fiz anteriormente com o degrau de Heaviside e delta de Dirac, pode mostrar também a continuidade, ou seja, esta convergência aqui. Então, me permita omitir alguns detalhes aqui para falar, por exemplo, da distribuição logarítmica. Então, o matemático, após provar um teorema, ele gosta de ver aplicações. Então, temos aqui a distribuição logaritmo assim caracterizada. Então, a ideia é, vamos provar que a função log de x é integrável em intervalos limitados. Então, dos cursos de cálculo, sabemos que a primitiva do log de x, para x maior do que zero, é essa função. Então, se tiver algum problema no x igual a zero, então a gente considera a integral de menos 1 a 1, log de x. Então, veja aqui, vamos contemplar um pouco a definição aqui. Aqui é o módulo da f de x. Então, eu não estou falando de função localmente integrável, eu estou evitando a teoria de integral de Lebesgue, eu estou usando aqui algumas coisas mais palpáveis aqui para o escopo dessa palestra. Então, ao você resolver essa integral aqui, pela paridade, então fica duas vezes a integral de epsilon até 1, então aqui vou usar o limite. Então, aplicando 1 e depois o epsilon, a gente obtém aqui que essa integral é finita, vale 2. Então, doravante, essa log do módulo de x é integrável em intervalos limitados. Então, a gente consegue fazer a identificação da distribuição T log de módulo de x pela função x log de x. Tem esse teorema fundamental, só vou enunciar ele. Vimos que toda função integrável em intervalos limitados associa-se a uma distribuição. Então, a dúvida que surge é, imagine duas funções f e g podem definir a mesma distribuição? A resposta é não.
Então, a gente vai analisar o caso de funções contínuas. Então, considere duas funções contínuas na reta, tais que isso acontece, essa igualdade, melhor dizendo, é contemplada, é satisfeita, então não tem jeito, a F é igual a G. Então, muito bonita essa demonstração, então a gente vai supor por contradição, suponha que isso não acontece para um ponto A, então, sem perda de generalidade, considere uma G de A menor que F de A, então podemos ter essa informação, e como as funções envolvidas são contínuas, vai existir um delta, tal que G de x menos F de x é maior que um xi sobre 2, para todo x neste intervalo, contido em R. E agora considere a função teste. Lembra daquela função que eu apresentei lá, que tem suporte compacto? Vamos usar ela, mas de modo que o suporte seja o mesmo x aqui, ó, seja o mesmo intervalo, melhor dizendo. Então, note que a φ é maior ou igual que zero. Então, deste modo, quando a gente fizer a diferença das funções, usando propriedade integral, a φ é uma função teste, tem suporte compacto, então ela se anula fora desse conjunto, desse intervalo, e desse intervalo a gente tem, pela continuidade, ó, essa propriedade aqui. Então, é maior que um xi sobre 2. E neste intervalo, A menos sigma e A mais sigma, veja, é a exponencial, que é a função positiva. Logo, a gente contradiz a nossa hipótese que essas integrais são iguais. Então, não tem jeito, é definido de modo único. Falar rapidamente da derivada de uma distribuição. Então, quando a função em questão é continuamente diferenciável, sua derivada f' está bem definida e é contínua. Em particular, a gente pode considerar as distribuições TF, TF', e qual é a relação entre elas. Então, veja que bonito. Usando a integração por partes e sabendo que φ se anula fora de um conjunto fechado e limitado, pois é uma função teste, então temos o seguinte. Estou usando aquela definição. Então, vamos fazer uma integração por partes. Então, aqui, isso é zero porque a φ tem suporte compacto. Então, fora de um fechado, um limitado, é zero. Então, temos isso. Ou seja, isto é quem? Menos F, a distribuição... Opa, perdão. T de F, a distribuição T de F, corrigir aqui, F'. Então, a derivada distribucional, a gente paga o tributo de um sinal, aplicando a derivada agora na φ, na função teste. Então, a gente transfere a derivada nesse sentido. E aí, usando indução, outros resultados aqui, a gente tem que a derivada de ordem n, de uma distribuição, é menos 1 elevado a n, e aí a gente deriva n vezes a função teste. Então, vamos apreciar o nosso progresso obtido. Nos cursos de cálculo, a gente sabe que é desagradável tomar ciência do fato que nem toda função é diferenciável. Isso é um entrave, é desagradável. Qual foi o nosso feito? Ou seja, o feito de Loran-Schwarz, introduzir um espaço maior de objetos, chamado distribuições, este que contém as nossas funções clássicas que tanto amamos, através desta identificação, e dentro desse espaço, a gente pode derivar à vontade. Pode derivar à vontade. E aí, note que, por exemplo, agora faz sentido considerar soluções do tipo onda triangular que eu apresentei anteriormente. Por exemplo, a função seno.
Então, a gente pode considerar a distribuição seno, associada à função real, assim caracterizada por essa regra. Então, a distribuição seno, você pega uma função teste, é dada por essa regra, que é um número real. Então, vamos calcular a derivada distribucional? Ok. Então, eu vou usar aquela propriedade que eu mostrei para vocês. Fica um sinal de menos, você transfere a derivada. Usando a definição aqui da integral imprópria. Integro por partes. Lembrando que a função teste se anula fora de um compacto. E aqui eu uso a definição retornando aquela notação de distribuição. Então, a derivada distribucional do seno também é cosseno para toda a função teste. Agora, beleza. Considere a função, o degrau de Heaviside, que a gente já discutiu que ela não é diferenciável em x igual a zero. Então, a derivada não está definida. Vamos calcular a derivada no sentido distribucional. Então, usando essa propriedade, então, usando o conceito de integral imprópria, né? Isso daqui é igual a isso. Lembra que a gente definiu a distribuição degrau de Heaviside. E lembrando que h de x é igual a 1 para x maior do que zero. Então, a gente tem... Ela é igual a 1, então a gente tem essa integral. E aí, isso vai resultar afim no zero, que, por definição, é a distribuição delta de Dirac. Que lindo, né? Então, a derivada do degrau de Heaviside é a função delta de Dirac. Parecia que aquelas funções não têm nada a ver uma com a outra, mas sim, a derivada distribucional do degrau de Heaviside é o delta de Dirac. E assim vale quando for deslocado da origem. Eu sei que eu já passei 1 minuto, mas me permita, se for possível, mais 1 minuto e meio. Posso, Josiane? Sim, Wellington, sim. Rapidinho, que aí eu quito as minhas motivações com respeito à teoria de distribuições. Então, considere essa equação, obrigado pelo tempo estendido. Considere a equação diferencial unidimensional com essas condições iniciais. Então, considere aqui f, g, funções contínuas, suaves, maravilhosas. Então, uma solução aqui é assim caracterizada. Então, pode-se provar que tem essa cara a solução W de xt. Mas uma solução no sentido das distribuições tem essa forma. Que faltou eu digitar aqui, W de xt. Aonde h de x é o degrau de Heaviside e C uma constante não nula. Então, eu afirmo a você que a solução 17 também é a solução da equação da onda, 15. Então, de fato, se a gente derivar a distribuição de forma, no sentido das distribuições, a equação 17, então a gente sabe que a derivada da degrau de Heaviside é o delta de Dirac. Então, aqui vai derivar uma vez com respeito a x, então fica menos c, delta de Dirac, em x menos t. Agora, quando eu derivar com respeito a t, veja que a derivada aqui, de quem está dentro, me permite usar essa notação aqui, vai ficar menos 1. Então, menos com menos, mais. Derivando mais uma vez com respeito a x, fica um delta', a derivada distribucional do delta, e derivar com respeito ao tempo aqui, vai ficar menos c, delta' em x menos t. Então, veja que são iguais, o que prova o desejado, ou seja, essa W de xt é solução, da equação da onda unidimensional. E aí eu agradeço a oportunidade
peço desculpas por alguma coisa, foi uma tentativa de deixar esse conceito mais próximo para os alunos graduados aí de matemática. Pedindo licença aí de conceitos essenciais aí da análise que eu acabei driblando. Então, muito obrigado aí pela atenção de todos. Muito obrigada, Wellington, né, pela excelente palestra. Ó, deixa eu terminar de ouvir aqui agora. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação, alguma colocação para o professor Wellington? Ele está à disposição. Olá, Lucas. As distribuições, elas podem ser usadas para estudar curvas contínuas, mas cores ou funções que são contínuas, mas em todos os pontos, mas não são diferenciáveis em nenhum ponto, uma função de Weierstrass. Olha, eu até queria colocar, Laurent Schwartz faz muito obrigado, Cristiane. Laurent Schwartz faz esse comentário, mas ele exclui essa situação, que não é diferenciável em nenhum ponto. Ele quer tratar casos patológicos, como a função módulo, que eu não coloquei aqui, mas tem uma derivada distribucional, o delta de Dirac, mas uma função de Weierstrass, ele deixa de lado, assim, não vamos considerar uma função que não tem derivada em nenhum ponto. Vamos considerar funções assim mais acessíveis, em que tem problemas técnicos assim, mais pontuais, digamos assim. Então, o caso lá da função de Weierstrass, assim, pelo que eu me lembro, assim, não é tratado assim com uma distribuição. Não sei se a Josiane pode me ajudar, ou alguém aí da análise aí. Até no que eu tenho conhecimento também, a gente trabalha no sentido distribucional um conjunto de medida nula, né, em geral. As descontinuidades em conjuntos de medida nula. Então, uma função diferenciável em nenhum ponto não caracterizaria, né, um conjunto uma função nesse conjunto, né? Legal, grato pela contribuição aí. Mais alguma pergunta, mais alguma observação? É só isso. Eu estava curioso para saber se elas podiam ser usadas para analisar curvas fractais ou outros fractais em geral. Obrigado pela resposta. Olha, com respeito a curvas fractais, eu confesso que não conheço tal teoria e não sei se pode ser aplicado. Então, eu fico te devendo e vou procurar o assunto. Não sei se alguém pode ajudar, mas eu não me recordo de ter se deparado com esse cenário envolvendo fractais. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma observação, algum comentário? Nesse momento, o professor Wellington está deixando o e-mail dele aí na sua palestra, para caso alguém queira entrar em contato. Bom, se nós não temos mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, eu gostaria que vocês abrissem os microfones para nós agradecermos o professor Wellington pela sua excelente palestra, né, pela disponibilidade dele de estar conosco aqui na Semana da Matemática. Muito obrigada, Wellington. Obrigada. Obrigada, professor. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Foi um grande prazer estar aqui falando daquilo que a gente ama, que é matemática aí, para os nossos futuros matemáticos aí. E tenho certeza que essa geração que agora acompanha a Semana da Matemática, teremos matemáticos brilhantes. Desejo sucesso aí na sua graduação. Saiba que eu aqui em Campo Mourão estou torcendo por você, para que você seja um grande matemático e conquiste seus sonhos. E você, colega da UEM aí, professor, muito obrigado pela lembrança, desejo sucesso aí na sua carreira aí. Muito obrigado pela atenção.